Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Eu sou Leonardo de Magalhães e você está no canal que trata de literatura e religião, história das religiões mundiais, sociologia das religiões, sem caráter apologético, ou seja, é um canal que fala de várias religiões, crenças, etc., mas sem pregar nenhuma fé. É claro que eu tenho minha fé, mas né, o canal não é para isso, tá? Eu dou dica de livros aqui e vocês tiram suas conclusões, ok? Então, a minha ideia é mais é compartilhar minhas leituras, tudo que eu leio. Não concordo com tudo que eu leio, vou fazer crítica aqui hoje, tá? Mas, o importante é ler, tá? Como é que você vai criticar uma coisa sem você ler? Então, vamos falar hoje, continuando aquele vídeo que eu já fiz lá sobre os deuterocanônicos, os apócrifos. Nem tudo está na Bíblia, nem tudo está na Bíblia, né? Então a Bíblia tem um cânone, tem vários vídeos falando como é que a Bíblia foi montada. O pessoal acha que a Bíblia caiu pronta, não, a Bíblia foi montada, isso tem um período histórico. As comunidades escolheram, né, quais seriam os evangelhos, as comunidades escolheram a ordem dos livros, né, quais são os livros, quais os livros são paulinos, quais não são, tal, etc, tá? Então, já tem vídeo aí no canal sobre isso, né, ou seja, a formação do cânone, a tradição veio antes, depois que veio a Bíblia, etc, tá bom? Deixei claro aí, Bíblia de estudo, tem um monte de coisa aí. Então, eu vou continuar falando aqui do apócrifo e esse polêmico Evangelho de Judas, tá? Não é um evangelho em que Judas escreveu do ponto de vista dele, tá? Não é isso que a gente acha que, como é que é a versão de Judas pro caso lá ele traiu ou não traiu, tinha boas intenções ou não tinha. Tem toda a polêmica, né, de Judas, por que Judas traiu? Ah, porque ele era interesseiro, ele roubava mesmo, ou é porque ele queria que Cristo fosse o Messias guerreiro, né, que desse o golpe lá nos romanos e tal. Então tem essa discussão, tá rodando essa discussão, só que não é essa discussão aqui, tá? Não é um livro escrito por Judas, é um livro em que Judas, ele é o mais importante dos apóstolos. Então ele é mais importante que Pedro, ele é mais importante que Tiago, é mais importante que etc, tá? É como se o Judas fosse o único que entendeu Jesus. Agora, que Jesus é esse? Já falei em outros vídeos a questão daí das heresias cristológicas, porque existiam várias ideias de Cristo naquela época lá, quando foi escrito isso aqui. Os primeiros séculos, os primeiros 2 séculos, né, teve as várias versões de Cristo, assim como as formas de ler a imagem divina, tá? Então existiam lá pensadores cristãos nazarenos mostrando a diferença entre o Deus do Antigo Testamento e do Novo, tá? Então, Marcião, se eu não me engano, né, é um que falou, não, tem diferença mesmo, não é o mesmo Deus, tá? Então, por que tem essa diferença? Porque a gente vai ver que também isso aqui, a questão do Deus que criou o espírito, o Deus que criou a matéria, o Deus que criou o bem e o Deus que criou o mal. Aí, pessoal, esse Deus do Antigo Testamento aí, ele é muito violento, né? Ele é muito vingativo, muito zeloso, muito ciumento e tal. E é um Deus o quê? Nacionalista, é um Deus do povo de Israel, então é do povo escolhido. E como é que se explica esse Deus dos gentios? O Deus né, que em Cristo não tem gentio, não tem judeu, não tem homem, não tem mulher, não tem escravo, não tem livre, certo? Então, como é que você concilia um Deus nacional, que é o Deus, né, que tanto é que os judeus esperavam ali, o Messias nacional, o Messias que ia livrar o povo judeu dos romanos, e aí veio o Messias que foi crucificado, né? Então, por isso que os judeus não aceitaram Jesus, no caso, né? Muito bem, aí então tinha aqueles que seguiam Jesus como Messias, mas é um homem glorificado, um homem santo, não uma ideia de divindade, é os ebionitas, né? Então a heresia ebionita essa primeiro grupo de cristãos judeus que eles não tinham uma leitura trinitária de Cristo, né? Não tinha essa ideia. Era basicamente que o Messias era um homem eleito, um homem ungido, né? Daí a palavra ungido, Cristo, Messias, é a mesma coisa, né? Mas aí tinha o outro grupo, que é o grupo dos gnósticos. O grupo gnóstico fala assim, não, esse Jesus que veio aí nem tinha corpo não, ele era um espírito elevado, né, um Cristo cósmico, e ele que é o representante do verdadeiro Deus. Então esse Deus do Antigo Testamento não é o Deus correto, esse Deus Jeová, esse Javé, não é o Deus correto. Esse é o Deus que criou o mundo, e o mundo é mau. O mundo é mau, o mundo tem matéria, o mundo tem fome, tem guerra, tem morte. Então Jesus veio proclamar o Deus totalmente espiritual. Então Jesus não tem corpo, não. Esse corpo é uma imitação, é fake. Olha, ele atravessa paredes. Então eles pegam muito daquela imagem de Jesus depois da ressurreição, em que realmente Jesus está com o corpo glorificado, tanto que os apóstolos têm dificuldade em identificar Jesus, né? Eles não reconhecem. E Jesus atravessava a parede. Jesus entrou no lugar fechado, surgiu do nada e sumiu do nada, né? Porque ele já tinha o corpo já glorificado, porque é o corpo da ressurreição, né? Mas aí o gnóstico fala assim, não, todo o corpo de Jesus ao longo disso aí foi tudo fake, né? Era ilusão de ótica, era um holograma, né? Então, na verdade, Jesus nunca teve corpo. Por quê? Para os gnósticos, e aqui essa é uma obra gnóstica, Jesus representa o Deus do espírito e não o Deus do corpo, né? Então, os gnósticos são dualistas.
né? E aí muitas correntes neoplatônicas também estão no meio aí, então tem os platônicos, neoplatônicos, né? Que é essa ideia de que o Deus que criou a matéria não é o mesmo Deus do Espírito, né? Então tem correntes neoplatônicas que falam assim, olha, existe um Deus criador, né? Aliás, existe um Deus imutável, absoluto, que emanou um Deus criador, e esse Deus criador que fez o mundo. Tá? Então existe um intermediário, não foi um Deus que criou diretamente, não foi um Deus espiritual que criou diretamente a matéria, tá bom? Foi um Deus que tem um intermediário para criar a matéria, porque esse Deus espiritual não vai, né, sujar as mãos e criar a matéria. Né? Essa é a ideia gnóstica, tá? Então a ideia é essa aqui, que Judas entendeu o que Cristo falava. O Cristo falava, esse Deus dos discípulos ele não é o meu Deus, porque o meu Deus não é o Javé lá, o Deus do Antigo Testamento, não é o Deus da matéria. Esse Deus da matéria prendeu os espíritos criados pelo Deus Espírito, lá o Deus Todo-Poderoso e Bom. Ele aprisionou esses espíritos na carne. E aí quando Judas vai trair Jesus, Jesus vai morrer, o espírito de Jesus vai ser libertado. Né? Essa é a ideia básica, a estrutura básica é essa, ou seja, Jesus veio manifestar um outro Deus, que é o Deus do Espírito, e Jesus fala, ó, eu estou aprisionado nesse corpo, né? Quando eu for morto, o meu espírito vai ser libertado. E a ideia aqui de Jesus é falar para Judas como é que você faz para libertar o espírito. Que a ideia gnóstica é você ter um conhecimento elevado e secreto, né? Por isso que fala aqui, ó, várias vezes Jesus falava em parábola para os outros, mas ele falava secretamente para os discípulos, né? Porque esse conhecimento olha, esse Deus aí judaico, esse Deus do Antigo Testamento, esse Deus das batalhas, Deus dos exércitos, ele é um Deus guerreiro e sanguinário, mas ele criou a matéria, e a matéria é má, né? Então ele tem culpa no cartório. O Deus que é santo, santo e santo, o Kadosh, que é o Deus elevado, né? E esse Deus que criou o mundo é um demiurgo, um Deus sem noção, que criou a matéria e aprisionou o espírito. E quando vocês seguirem Jesus, com esse conhecimento elevado, vocês terão acesso ao Deus da luz, né? Que aí é isso aí que está lá também no Evangelho de São João, né? O Evangelho de São João está rebatendo justamente essas coisas aqui. Ele está batendo justamente a gnose, falando, olha, Jesus é a luz, né? Jesus também se fez carne, né? O verbo se fez carne, então não é ilusão de ótica. Quando Jesus veio, ele era homem mesmo, né? Então Jesus era homem mesmo, né? Jesus morreu mesmo. E aí ele fala, aí a ideia de João é a seguinte, olha, tem o Deus, né, o acima de todos, que é o Pai, e ele emitiu a palavra, o verbo, né, e nesse verbo, através desse verbo é que se criou todas as coisas, né. Então, João aceita essa ideia do Logos, né, que é essa ideia do intermediário. Então Jesus, a segunda pessoa, é o intermediário entre o Deus Criador e a criação, né. E a criação é movida pelo Espírito, né? Então aí tá as três pessoas, né? Tá a pessoa que emite o verbo que cria, a palavra de Deus é que cria, e que move a criação, ou seja, Deus ainda está na criação, né? Então é o teísmo, né? Não é o deísmo. Deísmo é Deus salva da criação, não mexe com a criação, não intervém. E Deus intervém na criação pelo Espírito, né? Então você tem a primeira, segunda e a terceira pessoas, tá? No Evangelho de João. Porque o Evangelho de João está dialogando com os grupos gnósticos. O Evangelho de João que foi divulgado justamente ali na passagem do primeiro século para o segundo, né? Lembrar que no primeiro século só tinha os três evangelhos, né? Que é o de Marcos, o Mateus e o Lucas. Né? Lucas já girava ali com os gentios. Mateus e Marcos entre ali os hebreus mesmo, né? E depois vai surgir a carta aos hebreus, né? Que alguns falam que é Paulo, mas a carta aos hebreus é posterior, tá? Possivelmente os últimos livros da Bíblia são o Apocalipse, o Evangelho de João e a Carta aos Hebreus, tá? Então, possivelmente, ou as cartas assinadas por João, mas não sabe se é o mesmo João do Apocalipse, que vai fechar ali a Bíblia, né? Então, esse diálogo do Evangelho de João é com os Evangelhos de Judas e outros lá que foram encontrados em Nag Hammadi, um pouco antes dos manuscritos do Mar Morto, né? Ali em Qumran, né? Que é a comunidade dos essênios, né? Então é interessante que é isso, né? É uma outra versão, né? O gnosticismo é outra coisa, o gnosticismo foi uma grande, né, junto com o maniqueísmo também, foram as grandes rivalidades ali com o cristianismo, então se eles tivessem vencido, o cristianismo ia ser uma seita, né? Mas aí, como o cristianismo venceu e formou a ortodoxia, aí o maniqueísmo e o gnosticismo foi enterrado literalmente, né? Foram chamados de herege, sumiu com esse povo, e eles deixaram, então, esses manuscritos enterrados em jarras lá no Egito, né? Nag Hammadi, tem a biblioteca de Nag Hammadi,
tem o Evangelho de Maria Madalena, vou falar em outros vídeos, né? Então é interessante para conhecer esse aqui, fragmentos, vários fragmentos se perderam, né? Esse aqui é uma reconstituição. Aqui você tem os ensaios, né, do Bart Ehrman, né? O Bart Ehrman vai falar disso aqui. Bart Ehrman que fala sobre Jesus histórico, sobre como é que Jesus virou Deus, né? Famoso por isso aí. Bart Ehrman que era cristão e depois virou agnóstico, né? Também tem aqui os ensaios do Rodolph Kasser, Marvin Mayer e Gregor Furst, né? Então, é impagável, tem que ler para conhecer e criticar, então eu vou criticar. Vou criticar quase tudo aqui, né? Então, sendo eu, né, da tradição cristã, não tem como eu aceitar o gnosticismo, tá? Você tem que escolher, ó. Né, estamos num país livre, você escolhe a religião que você quiser. Agora, o que você não pode é misturar cristianismo com gnose, tá? Ou você é gnóstico ou você é cristão, tá? Porque aqui essa visão, estou te falando, a gnose ela é dualista, inclusive não é monoteísta, porque existe dois deuses ou até mais, né? Tem a Sofia também, que é uma forma tem várias deidades, né? Então não é monoteísta, há um Deus do Espírito que não cria matéria e tem um Deus que criou a matéria, e esses deuses parece que não estão muito em sintonia, né? Então como se fossem deuses rivais, é como se esse demiurgo fosse uma espécie de coisa satânica, né? Então ele não é o Deus da luz, igual o Deus da luz, que é o Deus de Jesus, né? E aí Judas seria o único homem que entendeu o que Jesus estava falando. Né? E o Judas é o traidor não, porque nessa versão aqui Judas é o cara inteligente, os outros aqui tudo burro, não entendeu nada, né? Então não é que aqui está contando a história do evangelho com a versão de Judas, não é, tá? A gente achava que era isso, mas não é não. Se eu em algum momento falei isso aí, que eu não estava sabendo nada que eu estava falando, tá? Não é uma reescrita dos evangelhos a partir de Judas, não, é uma outra coisa, é um outro ensinamento, é uma outra coisa, não é cristianismo, tá? Muito bem, nessa praia de falar do Evangelho de Judas, tem o mesmo título aqui, mas isso aqui é um romance, tá? Um romance do inglês, que é meio Dan Brown, assim, né? Meio Humberto Eco, que é um padre que vai investigar esses evangelhos aqui, se tem procedência, se é falsificação e tal. Então é uma coisa assim, meio Código da Vinci. É uma literatura fraca, tá? Eu achei a literatura muito fraca, pior que Dan Brown. E é mais ou menos isso. Ele quis contar de forma romanceada como é que foi a investigação, como é que encontrar esses jazz, como é que chegaram os investigadores, como é que foi feita a leitura desses manuscritos, né? A reconstituição. Quem é que atestou que isso aí tem não sei quantos mil anos, né? Então é isso. Então, eu achei assim, pobre literatura. É uma praia meio, igual eu falei, Humberto Eco e Dan Brown, só que perto disso aqui, Humberto Eco e Dan Brown escreve 1000 vezes melhor, né? Então, tem a minha ressalva, mas interessante, né? Pra você entender assim, mais ou menos como é que foi feita a descoberta, né? Que essas coisas de arqueólogo, né? Muita gente lá no deserto descobriu essas coisas, jarros, e usava para esquentar, fazer fogueira. Depois alguém descobriu que isso aí tinha valor, vendia no mercado, né, paralelo, até chegar nos grandes estudiosos lá no Egito, na Palestina, que o pessoal falou, gente, vocês estão queimando manuscrito de 1000 anos atrás aí, né? E aí foram reconstruir os pedaços do negócio lá, que sobrou, né? Então imagina o quanto de manuscrito de apócrifo não foi perdendo, né? Essas pessoas lá, esses beduínos lá, esses nômades que queimavam esses negócios, vendiam, usavam para forrar barraca lá, forrar sapato, né? Negócio fosse couro e tal. E aqui então fala, ó, pô, a descoberta do polêmico manuscrito. Será que esse manuscrito vai reescrever a Bíblia? Não, não vai reescrever a Bíblia, tá? Cito dizer alguns lá que acham que isso vai reescrever a Bíblia, não, tá? Isso aqui é outra coisa. Seria reescrever a Bíblia se isso aqui fosse um evangelho a partir de Judas reescrevendo lá, mas não, é outra coisa, tá? Tem um pé no evangelho, mas é outra leitura, é outro mundo, tá? Então, e aqui vai falar um pouco disso também, vai falar um pouco assim, olha, há toda uma polêmica, um marketing, né, de que esses apócrifos deuterocanônicos vai reescrever a Bíblia, vai anular a Bíblia, vai acabar com a fé cristã. Não, porque, na verdade, a gente sabe que existiam várias comunidades naquela época, tá? As comunidades gnósticas, as essênios, os nazarenos. Então, essas várias comunidades existiam, tá? Isso a gente já sabe, já tinha várias comunidades. Então, você está pegando apenas documentos de outras comunidades, né? E raramente uma comunidade tinha todos os documentos. Lembrar que o cânone foi formado depois, tá? Vários concílios foram formando o cânone. Então, não é que tinha uma Bíblia e aí foi adulterado, alguém trocou, enterrou as outras. Não, existiam várias Bíblias, né? O que acontece é que algumas comunidades foram tornando mais heréticas que outras, algumas foram mais perseguidas que outras, e outras formaram outra religião. Maniqueísmo é outra religião, o gnosticismo é outra religião. E aí o cristianismo virou o cristianismo que a gente conhece hoje, entendeu? Então, existiam vários grupos, cada um tinha uma visão de Cristo, né? E claro que com o estudo, com os concílios, foram elaboradas as escrituras ali, separados os textos canônicos,
E aí aqueles que não se encaixavam eram as correntes heréticas, tá? Então é diferente a história, né? Então a gente tem que pesquisar, tem que ler, né? Se tiver curiosidade, então veja aqui esse romance, né? O Evangelho de Judas, que é do Simon Mauer, né? Simon Mauer. Mas é um romance, tá? É literatura. Agora, esse aqui tem uma leitura mais séria, tem explicação de época, tem contexto histórico, né? Então, eu recomendo, se você for ler esse aqui, leia esse primeiro, tá? Para você ter uma base histórica. Porque aqui é aqueles negócios assim, meio romance, né? Então os caras vão exagerar, vai poder fazer marketing, né? Ó, isso aí, tá, na verdade, prova que a Bíblia é um grande engano. Não, não é, tá? Isso aí não é. Não tem, até porque nem tinha Bíblia na época. A Bíblia foi montada depois, né? Com esses textos que as comunidades foram selecionando, separando, né? E tem um monte de manuscritos da época, tem um monte de apócrifos, né? A gente vai ficar o resto do ano falando aqui dos vários evangelhos, vários apocalipses. Acha que tinha um apocalipse só? Tinham vários apocalipses, né? Cada comunidade fazia os seus apocalipses. Aí você tem que ler e ver o que é sério ali, o que tem base, né? Então, quando se fez os concílios, esses vários documentos foram selecionados, avaliados, ver de onde é que, quem que escreveu isso aí, quem que inventou isso, né? Ah, isso é literatura e tal. Então, não foi um negócio assim, sem uma leitura, não, né? É claro que algumas correntes, como eu falei, algumas correntes foram perseguidas, foram marginalizadas, e aí tá, são fundadas religiões, tá? Não é cristianismo, né? Entenderam? É um negócio complicado. Vou falar mais sobre esses apócrifos, vou falar aí da visão de Maria Madalena. Quem foi Maria Madalena? Nos próximos vídeos aí, nós vamos falar sobre quem é Maria Madalena, né? Por que tem tanto polêmica em torno de Maria de Magdala, tá bom? Obrigado pela atenção, né? E não deixe, então, de compartilhar.